Pacheco se impressiona com a força da oposição no Congresso. É considerável. Dino suspende lei que proíbe linguagem neutra em escolas do Amazonas. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. O presidente Jair Messias Bolsonaro acabou de publicar no seu Twitter uma postagem muito importante, a sua atenção e o seu compartilhamento. O mandante do crime no 8/1. Pessoas que atentaram contra a democracia do nosso país, meia dúzia de pessoas, e até hoje, pessoas inocentes estão pagando um preço muito alto por causa dessas pessoas aqui. Preste bem atenção na informação do presidente Jair Bolsonaro e me ajude a compartilhar, que a imprensa jamais vai divulgar isso aqui. Por onde anda essa senhora e outros? Coincidências da democracia relativa? Ana Priscila Azevedo é uma das pessoas que atentaram no 8/1. Não só ela, também tinha um homem com a camiseta do presidente Jair Bolsonaro estampado. E ninguém sabe aonde foi parar esse povo. Pessoas que estavam ali para poder quebrar tudo, mas não pararam na cadeia. Agora pessoas inocentes, idosos, pessoas que têm problema de saúde, pessoas que morreram na Papuda por ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Mas os verdadeiros que quebraram tudo estão soltos por aí. E Jair Bolsonaro pergunta por onde anda essa senhora e outros. Alguma vez, a senhora já teve contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Na Câmara dos Deputados em 2016. Alguma vez o ex-presidente Bolsonaro ligou para a senhora? Nunca, não, senhor. A senhora conhece ele pessoalmente? Conheço, sim, senhor. É do relacionamento pessoal? Não, senhor. A senhora pode apresentar alguma prova que vincule o ex-presidente Bolsonaro às invasões? Não, senhor. A senhora acha que ele patrocinou, fomentou essas invasões? Não, senhor. O ex-presidente frequentava o acampamento, seja aqui, seja lá em São Paulo? Não tem informações. A senhora, por acaso, viu o general Heleno passeando pelo acampamento? Não, senhor. Conhece o general Heleno? Ouvi, passei por ele no shopping uma vez. As encenações das democracias relativas vão além do Brasil nas mãos da organização. Economia é uma aula de narcotráfico. Faúl, o senhor já apreendeu cocaína no seu tempo de polícia? Então, vou fazer uma pergunta aqui para a esquerda. O Brasil produz cocaína, senhoras e senhores? Não, o Brasil não produz cocaína. Vou perguntar para vocês, quem são os maiores produtores de cocaína da América Latina? Então temos lá Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia. Eles produzem a cocaína que é exportada pelo Brasil para a Europa e o mundo. Tá? Essa cocaína produzida nesses países entra no nosso país e sai daqui para a Europa. Agora eu pergunto para os senhores, qual é o maior cartel de cocaína da Venezuela? O cartel dos sóis. Perdoe meu espanhol. Esse cartel que é composto pelo governo venezuelano, juntamente com militares do governo venezuelano. Esse cartel
cartel produz mais ou menos 25% da cocaína do mundo, senhoras e senhores. E a gente está falando aqui de cobrar uma dívida. Me perdoe, eu não prestei atenção. Quanto que é, viu? 12 milhões de reais, 12 bi. Bom, eles produzem 400 bilhões de dólares em cocaína. Esse é o tamanho do rombo econômico. E aí a esquerda vem aqui falar de relações internacionais. Que relação que você vai manter com um governo que faz parte do maior cartel de cocaína do mundo? Esse governo que coloca a cocaína deles no nosso país para mandar para a Europa. Esse governo que, junto com a droga, traz arma, traz criminalidade em parceria com uma das organizações criminosas muito conhecidas no estado de São Paulo, o PCC, gerando morte de policiais. Aí eu te pergunto, meus amigos, qual é a relação de receber Maduro no Brasil com a Comissão de Segurança Pública? Não tem relação. Realmente, eu devo ser muito burro para pensar que tem relação uma coisa com a outra. Muito obrigado. Quantas pessoas que vocês conhecem que falam melhor não postar sobre isso, melhor a gente ficar quieto, melhor não falar? Pô, Marco, vocês têm coragem de falar sobre isso, hein? Não tinha que ter coragem para falar sobre isso. Criticar o Supremo, pedir a reforma do Supremo, pedir impedimento de ministro que comete golpe, que cometeu golpe, à luz do dia, dando risada. Na esteira de tudo isso, o Alexandre de Moraes ainda falava: precisamos prender e multar muita gente ainda. Cara, tem uma compilação, dá pra fazer um tratado de demência, de estupidez e tirania do que tá acontecendo hoje no Brasil. Não se enganem, meus amigos. É aquela velha história. Você acha que só estão indo atrás do Bolsonaro. A hora que você, petista de carteirinha, solista de alma e de espírito, a hora que você der uma tisnadinha contra o sistema vai te engolir gostoso e você não vai ter ninguém para pedir socorro. Meus amigos, eu tinha que compartilhar essa informação do presidente Jair Bolsonaro cobrando para saber onde está Ana Priscila e outros. Tem um homem aí que estava com a camiseta do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui é assustador, porque aquele quebra-quebra queriam de todas as formas colocar a culpa em cima de Jair Bolsonaro. Não foi à toa que o homem usava até a estampa, o rosto do presidente Bolsonaro na camiseta. Ana Priscila, vários vídeos falando que ia quebrar tudo, ia entrar no STF. E até hoje eu tô falando aqui porque o Clezão morreu por ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes. Pessoas, idosos, estão presos até hoje. Alguns voltaram até pra cadeia, porque alguns fugiram, quebraram a tornozeleira. O ministro Alexandre de Moraes determinou que tinha que prender, porque talvez vai fugir. Isso aqui é importantíssimo, atenção e o seu compartilhamento. O presidente Jair Bolsonaro não pode ficar publicando muito, então cabe cada um de nós fazer esse trabalho. Vamos aqui com um vídeo de Gustavo Gayer, sempre elogio o trabalho excelente dele, que ele vem fazendo pelo nosso país, e aqui ele vai mostrar que o presidente Jair Bolsonaro, em 2026, vai voltar. A esquerda, querendo ou não, ele vai voltar muito mais forte. Quanto mais vocês batem, mais ele cresce. E o desgoverno, o descondenado ex-presidiário, que se fosse em país sério estaria mofando na cadeia, vai acabar. Porque o povo não é bobo. O povo sabe da realidade que aconteceu em 22. Antes mesmo de completar um ano e meio de governo, Lula bate mais um recorde. A pior primeira metade de um governo na história do Brasil democrático. Com apenas 1 ano e 5 meses, ele coleciona uma sucessão de tragédias, de derrotas e fracassos. São tantos que se eu começar a nomear um por um, o vídeo ficaria longo demais. Mas vamos pegar os principais. Recorde em desmatamento, mortes dos Yanomamis, recorde de queimadas no Cerrado, vergonhas internacionais, se aliando ao terrorismo, se aliando ao invasor da Ucrânia, recorde de feminicídios, sigilos, fugas dos presídios, fuga de investimento internacional, pior bolsa de valores do mundo para se investir e por aí vai. A situação é tão grave que na primeira metade do governo, Lula conseguiu algo que até então era impensável para outros presidentes. Jamais aconteceu. Ele tem uma rejeição maior que a aprovação, isso sem pandemia.
E esta é a segunda pesquisa que mostra isso. Então não é uma questão de apenas um instituto que errou. Agora é o segundo instituto que fala exatamente a mesma coisa. 47 reprovam e 45 aprovam. O governo Lula diz poder data. A situação é de empate técnico, mas pela primeira vez a desaprovação supera numericamente a aprovação. A pesquisa foi realizada entre 25 e 27 de maio. Então nós temos uma situação de um governo, olha só, olha o declínio desse governo. De acordo com o Poder Data, em janeiro de 2023, logo no início, era 52 a 39. Essa diferença, que era de 13 pontos, agora está 2 pontos negativo. No total, se caiu 15 pontos, a diferença, né, foi de 15 pontos. E o que a gente percebe é aquele momento onde se cruza, né, o momento onde se percebe que ali é o começo do fim e a rejeição é maior que a aprovação. A situação não para por aí. Quando se perguntam para fazer uma comparação entre esse governo e o governo anterior, o governo onde a imprensa mais atacou, mais bateu, que passou por uma pandemia, que fizeram CPMI, fizeram de tudo, estão tentando ainda prender o ex-presidente Bolsonaro, a situação é essa daqui, ó. Despenca o número de eleitores que acham Lula melhor que Bolsonaro. Petista começou 2024 com 51 achando que seu governo melhor que o seu antecessor em março. Taxa caiu para 44 e agora são só 38. Aí dá uma olhada nisso daqui, cara. Esta daqui é impressionante, tá? Nós estávamos no começo desse ano com 51% achando que Lula era melhor que o Bolsonaro e 39% achando que Lula era pior que o Bolsonaro. Agora, a situação também inverteu. Mais pessoas acham que o governo Bolsonaro estava sendo melhor, foi melhor que o Lula, que o governo Lula sendo melhor que o Bolsonaro. Olha a diferença que nós estamos vendo aqui. E os que acham que foi igual, subiu para 18. Era 9 no início desse ano e já subiu para 18. Esse é um governo que está em processo acelerado de declínio. Está caquético. É um governo de 2 décadas atrás tentando funcionar da mesma forma daquele período analógico. E agora não funciona mais. Agora nós temos a internet para mostrar. Porque antes, nos governos anteriores do Lula, apenas a Globo, apenas a imprensa falava se o povo deveria gostar ou não do governo. Agora nós temos a imprensa tentando falar para o povo gostar, tentando convencer o povo que o arroz mais caro é melhor, que a gasolina mais cara é melhor, que o desemprego é melhor, que a falta de achar empregos é melhor. E não está dando certo, porque a internet nos dá a oportunidade de falar para o povo o que realmente esse governo está fazendo. Mas nem se não houvesse internet, as pessoas percebem quando vão no supermercado, quando abastecem seu carro, percebem que o seu dinheiro já não tem mais o poder de compra que já chegou a ter em um determinado momento. Estão vendo a sua liberdade de expressão ser atacada constantemente, 61% inclusive, com medo de falar as suas opiniões. E o Brasil virando vergonha internacional. Então nós temos 2 pontos claros que mostram que esse governo acabou. Daqui para diante é só ladeira abaixo. Os números do Poder Data apenas comprovam aquela percepção que todo mundo já tem. E aí veio essa surra que esse governo levou agora, que tentou comprar e não conseguiu o número de votos necessários para pautas extremamente caras para eles. Eu disse uma vez, talvez tudo é uma obra divina para que o Lula volte à presidência e as pessoas possam de uma vez por todas virar a página da esquerda no Brasil e nunca mais voltar a ler esse capítulo. Nunca mais dar oportunidade para a esquerda em lugar nenhum do nosso país. E eu acho que essa é a grande função do Lula na presidência. É acordar o brasileiro para que nunca mais o PT conquiste nem sequer uma prefeitura. Um abraço. Na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes se despediu do Tribunal Superior Eleitoral. Na sua última sessão como presidente da corte, o ministro disse que o Poder Judiciário não se acovarda diante de populistas e extremistas. Aqui no Brasil, nós mostramos que é possível uma reação a esse novo populismo digital extremista que pretende solapar as bases da democracia. Do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas e da própria democracia, o eleitorado acreditou na justiça eleitoral. O eleitorado acreditou que as instituições brasileiras são fortes, que o Poder Judiciário brasileiro não se acovarda mediante agressões, não se acovarda mediante populistas, extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. Bom, antes de deixar a cadeira no TSE, Alexandre de Moraes defendeu mais uma vez a regulamentação das redes sociais. E votar com consciência e liberdade exige cada vez mais o combate à instrumentalização das redes sociais. Não é possível admitirmos que haja a continuidade do número massivo, a desinformação, as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas
pela inteligência artificial, não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação. Bom, a gente selecionou mais um trecho aqui, Augusto, mas temos faremos uma pausa aqui nesse momento. A gente precisa abrir um quadro, um espaço aí só para correção de cretinices ditas cretinices idiomáticas, ditas por essa turma aí. O nosso Binha e sua equipe, caridosamente, né, eles corrigiram o Alexandre de Moraes. Ele fala, o que ele está falando é o seguinte: o povo não se acovarda mediante. Quem diz acovarda mediante não é que não tem notório saber jurídico, não tem saber nenhum, não sabe português, é diante. Então o Binha fez certo, porque nossos espectadores não merecem topar com uma cretinice dessa, com uma besteira dita por um ministro que publica livros. E repete, não se acovarda mediante, não se acovarda. Depois a gente comenta as bobagens que ele disse, vistas por outro prisma. Agora, é muito erro de português. Nós estamos aqui sofrendo, não é? Esse programa vai precisar de um revisor para eles, a turma que fala. Eles não conseguem mais aprender e querem criar outros idiomas. Né? Bom, zero correção aqui na aqui. prova do Enem. Zero com louvor. A gente vai falar agora da ministra Carmen Lúcia, que é a substituta aí de Alexandre de Moraes na presidência do tribunal. Ela disse, então, no seu discurso, que o ministro desempenhou um papel fundamental para a manutenção da democracia. Foi muito, talvez, mencionado e repetido em 2022, especialmente num momento gravíssimo da história brasileira, naquelas eleições, que Vossa Excelência era, estou citando entre aspas, mas poderia ser dito por qualquer um de nós, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Mas, para nossa sorte, Vossa Excelência é um juiz e haver leis é imprescindível. Haver juízes que garantam a lei é inadiável, é urgente em qualquer situação. As leis são necessárias, mas elas não são suficientes se não forem postas em práticas e garantidas por um poder judiciário independente, uma imprensa fortalecida e livre e uma cidadania participante e responsável. E isso se garantiu exatamente pela atuação de Vossa Excelência. Bom, agora o ponto alto da cerimônia foi a reprodução de um vídeo produzido pelo TSE para homenagear Alexandre de Moraes. Tenho, antes, os meus cumprimentos são seguidos de um vídeo que eu gostaria que todos assistissem. Foi preparado pela comunicação. Vamos ver agora o trabalho por eles realizado. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Qual que era a notícia fraudulenta que não podia compartilhar em 22? Que Lula apoiava Maduro, que Lula apoiava ditadores. E o que aconteceu quando o desgoverno chegou no poder? Colocou o tapete vermelho para Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, vir para o Brasil. Essa é a notícia fraudulenta? Meus amigos, o que o ministro Alexandre de Moraes fez na frente do TSE foi um preço muito alto. E ele vai pagar por isso, pode ter certeza disso. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação. No sentido... Lembrando que isso aqui que tá passando agora é até proibido comentar. Não posso dar opinião do que eu acho disso aqui, ó. Quando a gente vai lá, entendeu? Vou nem falar muito porque é proibido. De proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente. Quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral.
Bom, quero dizer que esse vídeo tem cerca de 3 minutos, a gente exibiu um trecho, ele está disponível nas redes sociais. Hein, Ana? E nós pagamos aí a conta dessa peça publicitária que contou com trilha sonora de herói, aí vários trechos emocionantes, né? As pessoas levantando para aplaudir o ministro Alexandre de Moraes, aí para contar a trajetória aí de 2 anos do ministro à frente do TSE. Augusto Tcheco, a gente comentou aqui antes do programa começar que nunca viu isso, né? Na passagem de bastão aí de um ministro para o outro, esse tipo de homenagem. É um documentário ficção, né, Ana? Não, é isso que eu ia falar, Augusto. Parece uma ficção, né? Porque, ou então, uma comédia para o povo brasileiro, porque nada daquilo ali reflete a presidência do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Faltou ali, né, nesse vídeo aí, o vídeo do gesto dele, né? Da degola. Mas tudo bem, esse gesto, Missão dada é missão cumprida. brasileiro tem uma boa memória e lembra muito bem dele. Agora, a sanha censora é gritante, né? A sanha de calar as pessoas é impressionante. Ela não consegue ficar dentro dos ministros, né? E aí vou discordar da ministra Carmen Lúcia, que disse o juiz não é juiz. Alexandre de Moraes não é juiz. Nunca foi e nunca vai ser. É um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas juiz não foi. Não foi e até agora, pelo menos, não é. Anotei aqui, né, algumas coisas. Notícias fraudulentas, populismo, aquela coisa toda. O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Qual a fonte para o ministro afirmar isso? Ele fez alguma pesquisa? Ele registrou a pesquisa? O eleitorado acreditou na justiça eleitoral. Bom, vamos, né? De repente ele fez uma pesquisa e ele tem os números. Agora, ele falar o tempo todo ali de combate, as notícias fraudulentas, a desinformação, eu vou seguir a linha que o Augusto sempre segue. O Alexandre de Moraes do passado vai falar com este Alexandre de Moraes, que se despediu hoje da presidência do TSE, exatamente na ADI 4451, onde o 5º item da decisão do relator da ADI, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 21 de junho de 2018, ele escreve: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda desta garantia constitucional. Fecho aspas para a opinião do ministro Alexandre de Moraes, aquele de 2018. Não esse agora que gosta mesmo de uma censura. Augusto. Muito bem lembrado pela Ana. Esses exemplos pululam, né, a cada edição. Ele reescreve, agora ele está reescrevendo o próprio livro aí, porque ele tem de adequá-lo ao que ele faz. Ele tenta e não consegue. Bem lembrado também, juiz tem um no Supremo. Só é juiz quem foi aprovado em concurso de ingresso da magistratura. É o caso do Luiz Fux, que esqueceu tudo o que tinha aprendido como juiz. Portanto, não há juízes, há ministros indicados por um presidente que é em pagamento por algum favor prestado. É isso o que é o nosso judiciário. A Carmen Lúcia, eu já escrevi um artigo dizendo o que aconteceu com Carmen Lúcia, né? O título daquele filme, o que aconteceu com Baby Jane. Né? É muito doido. Ela muda conforme o mentor. Antes era o pai, parecia um homem equilibrado, pelas decisões que ela tomava. Depois foi o Celso de Mello. Ela começou a agir estranhamente. E agora ela tem como tutor a Jada, desde que o Pavão de Tatuí se aposentou, ela está aos cuidados do Gilmar Mendes. Isso explica tudo. Tá? Ela nem precisa votar. Devia rodar direto, aí o decano é o último que vota, então pronto, já vota por ela. Não é possível entender a cabeça de alguém que dizia que cala a boca já morreu e age como agiu, como vem agindo,
na chefia da Justiça, na Justiça Eleitoral, que agora ela passa a chefiar. Vamos ver se ela respeita a decisão do Congresso. Vamos ver como é que ela passa a ser presidente também desse erro de revisão, aí, o CIED. Ela tem que fechar essa excrescência. Agora, fazer uma homenagem dessas, isso aí é uma ficção de quinta categoria. Um homem que fez isso, fez aquilo. O que ele fez o transformou num caso de polícia, não num herói nacional que está combatendo o populismo digital extremista. Como ele diz agora, quem está atrás disso não é melhor da cabeça do que você combater um moinho de vento, né? Como o Dom Quixote, que é pelo menos um grande personagem da ficção. Nós temos esse Quixote enlouquecido aí, de verdade, né? A gente da realidade brasileira. Não, pois é, Augusto, das frases que a gente ouviu falar, parece um festival de horrores, fora linguísticos, mas também jurídicos, né, e lógicos. Inclusive, você falou, se você se perguntou se a Carmen Lúcia vai respeitar o que o Congresso decidiu, ou melhor, decidiu não decidir, né, sobre a questão das fake news, porque não são crime, mas a Carmen Lúcia, não sei se você pegou essa frase, impressionante, ela disse, abre aspas, as leis são necessárias, mas não são suficientes, fecha aspas. Não, as leis são suficientes, ministra, e vocês devem respeitar as leis, não podem mandar prender pessoas, ou censurar veículos de informação, ou derrubar perfis na internet de deputados federais eleitos, na base de um artigo do regimento interno do STF. Mas em que país no regimento interno de uma Corte Suprema que devia decidir no máximo a posição das floreiras no Supremo, as cores das paredes, decide se uma pessoa vai presa ou vai solta, ou dá poder para um juiz criar um inquérito infinito onde ele vai acumulando gente para dentro, decidindo que o Supremo é, ao mesmo tempo, acusação, defesa, vai julgar, é vítima, e tudo em casa, e as leis são necessárias, mas não são suficientes. É necessário mais bom senso do STF, porque evidentemente isso daí está em falta. Nessa geografia que a gente viu agora, desse vídeo de terceira categoria, parece um desses vídeos da época soviética, onde os próprios líderes se celebram, né? Inclusive de péssima qualidade, a feitura paga, por sinal, pelos contribuintes brasileiros que pagam salários nababescos para os funcionários da comunicação, né, do STE. Mas eu só queria comentar um último ponto sobre as falas do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o TSE e o mandato dele, porque também estava se autocelebrando, foram fundamentais para lutar contra o populismo extremista das redes sociais. O que é populismo extremista? É denunciar a lua de mel infinita do Lula com a primeira-dama nessas viagens de luxo, enquanto os brasileiros aqui estão enfrentando a crise econômica? Ou é denunciar que os impostos estão aumentando no Brasil? Ou também é denunciar que as contas públicas estão em frangalhos? Isso é populismo extremista? Ou denunciar que a política externa brasileira com o governo do PT é absolutamente ignóbil e que o Brasil está se alinhando com estados canalha? E vocês censuraram isso durante as eleições, quando proibiram dizer que o PT iria alinhar o Brasil com a Venezuela, com Cuba, com a Nicarágua, e 3 meses depois o ditador venezuelano Nicolás Maduro veio ao Brasil. Vocês censuraram o senador Amália Gabrilli, vocês censuraram até um ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, e isso é lutar contra o populismo? Francamente, assim, é um festival de absurdos que a gente viu nesta celebração do ministro Alexandre de Moraes, que demonstra como o nosso TSE está provavelmente no mais baixo nível de sua história e dificilmente vai recuperar a sua imagem após episódios como esses. Deixa eu jogar para o Silvio, o que você destaca aí das falas, das declarações do ministro Alexandre de Moraes, Silvio, e além da peça de propaganda aí, desse vídeo que nós acompanhamos, feito aí pela comunicação do TSE? Bom, em primeiro lugar, o vídeo é ridículo. É preciso dizer que é ridículo. Não é papel de uma Suprema Corte produzir um vídeo desse, personalista, parece motivacional, inclusive, mas, sobretudo, personalista. Não é papel. Aliás, há uma falha que já foi citada pelos nossos colegas de bancada. Ninguém ali é juiz. O único juiz, o Augusto mencionou muito bem, Luiz Fux, parece ter esquecido, de fato, concordo, Augusto, aquilo que a carreira, enfim, o que ele aprendeu ao longo da vida. Mas ninguém ali é juiz. O ministro Alexandre de Moraes será lembrado à frente do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma jabuticaba brasileira que custa muito dinheiro aos pagadores de impostos, e aí estamos falando de nós todos aqui, ele será lembrado como alguém que influenciou no certame.
Ele influenciou na eleição, ele puniu perfis de direita, ele caçou perfis, ele caçou pessoas. E a gente não pode se estender muito, mas, enfim, somente nisso já basta. Ele influenciou, ele maculou o certame. É por isso que ele será lembrado. Essa história de populismo de extrema-direita, o que faz mais mal para uma sociedade, para uma população? Isso que ele considera populismo digital de extrema-direita ou as decisões do ministro Dias Toffoli, que absolve corrupto, bandidos? O que faz mais mal para... Meus amigos, vamos aqui com a informação do dia e me ajude a compartilhar. Pacheco se impressiona com a força da oposição no Congresso. É considerável. Esta quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma declaração relevante sobre a dinâmica política no Congresso Nacional. Ele destacou a presença considerável da oposição e abordou a recente derrubada de um veto presidencial. Pacheco foi questionado por jornalistas sobre o enfraquecimento do governo federal no Congresso após a votação que reverteu o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, a restrição da saída temporária de presos em feriados, conhecida como saidinha. O presidente do Senado observou que alguns vetos foram mantidos por acordo, enquanto outros foram derrubados. Essa dinâmica, segundo ele, naturalmente demonstra a força da oposição no cenário legislativo. No entanto, Pacheco ressaltou que avaliar a força do governo com base em uma única votação não é suficiente. Ele enfatizou que a política é complexa e que a maioria ocasional da oposição não necessariamente indica um enfraquecimento do governo como um todo. A derrubada do veto presidencial em relação às saidinhas foi uma derrota para o governo Lula, que havia buscado manter a restrição. Atualmente, a saída temporária é concedida pela Justiça como parte do processo de ressocialização dos presos e para manter seus vínculos com o mundo exterior. Além disso, o governo enfrentou outra derrota significativa, a manutenção de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Esse veto impede a punição por atos de comunicação enganosa em massa. O dispositivo faz parte do projeto que revogou a Lei de Segurança Nacional, criada durante o regime militar em 1983. A proposta original previa a tipificação de crimes relacionados à disseminação de fake news, com pena de até 5 anos de reclusão. Ao justificar o veto, Bolsonaro argumentou que o dispositivo não deixava claro quem seria punido, o autor da informação ou quem compartilhou, e que isso contrariava o interesse público. Aí, meus amigos, informação importante. Rodrigo Pacheco, então, impressionado o que aconteceu lá em Brasília. A verdade é uma só, faltou o Pix, faltou o dinheiro. O desgoverno que está caindo cada vez mais. O dinheiro, as contas do Brasil já está no prejuízo maior do que o governo do presidente Jair Bolsonaro na pandemia. Na pandemia, as contas ficaram no vermelho com Jair Bolsonaro. Agora, sem pandemia, esse governo está pior que na época da pandemia. Então, faltou dinheiro em cima de deputados e senadores. É claro que a gente vai continuar mostrando aqui quem é quem na ordem do dia, quem fez parte dessa quadrilha criminosa. E Rodrigo Pacheco, você tá vendo a força que a oposição tem? Faça o seu trabalho, que é colocar o impeachment na mesa para analisar. Até hoje, vocês têm medo, parece que tem um rabo preso, para colocar o impeachment de alguns ministros que abusaram do poder. Rasgaram a Constituição. Meu amigo, você proibiu de falar a verdade em 22 sobre Maduro e outros assuntos que até proibiu hoje em dia. Foi um absurdo. Nicolás Maduro veio ao Brasil com um tapete vermelho. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ele com os holofotes da mídia. E a mídia calada. A mídia achando que era tudo normal você receber um ditador. Jair Bolsonaro entregou aqui o escândalo que acontece na Venezuela. Entendeu? Chamou o TSE para participar das eleições na Venezuela. Parece que o TSE
rejeitou, entendeu? Então a gente cobra aqui do senador Rodrigo Pacheco, que não ganha pra mais nada. Em Minas Gerais, principalmente. Peço desculpas que ele é do meu estado. A gente vai fazer campanha contra ele. Mas ainda tem uma esperança, Rodrigo Pacheco. Se você tiver coragem, coloca o impeachment na mesa. Faz acontecer. O povo brasileiro vai lembrar de você nas próximas eleições. O único senador, presidente do Senado, que teve coragem de colocar o impeachment na mesa. Agora, se você quiser perder de vez a vida política, é só continuar do jeito que você está. Favorecendo o governo e favorecendo aqueles que rasgaram a Constituição. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.